Milionário entra em pânico quando mendiga negra diz que algo foi colocado no seu café. Renato Mendes, o milionário conhecido por suas extravagâncias, nunca imaginou que um encontro simples em sua cafeteria favorita poderia se transformar em um pesadelo. Naquela manhã ensolarada, ele estava ali, cercado por aromas de café fresco e o tilintar de xícaras, esperando por Lorena, sua namorada sedutora e manipuladora. Apesar de seu status de elite, Renato se sentia preso em um labirinto emocional, sufocado pela possessividade de Lorena, que a cada dia tornava sua vida mais opressiva. Enquanto ela chegava, deslizando elegantemente por entre as mesas, algo estranho pairava no ar. A atmosfera, antes leve, parecia pesada e carregada de tensão. Renato forçou um sorriso ao vê-la, mas seu olhar, sempre afiado e calculista, era um sinal de que outra luta estava a caminho. "Oi, amor! Estava com saudades!" ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele retribuiu, mas a sensação. Aline, com suas roupas surradas e cabelos desgrenhados, tinha um olhar penetrante, como se estivesse analisando cada movimento deles. Para muitos, ela era apenas uma sombra na cidade, mas para Renato, seu olhar estava carregado de alertas. Ela sabia que algo precisava ser feito. Sentindo um aperto no peito, Aline decidiu se aproximar. Quando Aline se aproximou da mesa, o tempo parecia congelar. "Desculpe, senhor, mas você precisa saber. Algo foi colocado no seu café", disse ela, a voz baixa, mas firme. As palavras dela vibraram no ar, perfurando a bolha de proteção que Renato havia construído ao redor de sua vida glamurosa. Um frio percorreu sua espinha e ele hesitou, olhando de Aline para Lorena, que agora exibia um sorriso que faria qualquer um estremecer. "Como você se atreve a interromper nosso momento?" Lorena disparou, seus olhos brilhando com uma mistória escura. Renato sentiu o peso das decisões se acumulando em seus ombros. Aquela lendária xícara de café poderia ser sua condenação. A mente de Renato girava como um carrossel, tentando processar a advertência da menina, enquanto observava a expressão de Lorena, que agora exibia um misto de irritação e diversão. O que ela estava planejando? O aroma do café parecia mais forte agora, como se tivesse vida própria, provocando um labirinto de perguntas na mente de Renato. "Você não vai acreditar na palavra dessa mendiga, vai?" Lorena provocou, envolvendo uma das mãos em torno da xícara. Renato não sabia se deveria confiar na criança ou na mulher que por muito tempo ele acreditou ser sua parceira. E se suas preocupações fossem reais? Um nó se formou em sua garganta enquanto ele olhava a xícara. A borda fumegante refletindo não só sua imagem, mas também a realidade de sua vida. Cada escolha, cada erro, cada amor tóxico. O que Aline sabia que ele não sabia? Ele estava prestes a levantar. Suas mãos tremiam, confrontadas pela dúvida corrosiva e a paranoia que agora dominava seu coração. Ao seu redor, as conversas diminuíram e a cafeteria parecia ter se transformado em um tribunal, onde seu destino estava à espera de uma decisão. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renato hesitou, a xícara ainda em suas mãos trêmulas. O murmúrio ao seu redor crescia e o mundo parecia girar ao si. O olhar de Aline, a menina de rua, carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Era como se ela soubesse mais do que qualquer um ali. Lorena, um sorriso que parecia de pura pedra, já estava se preparando para desencadear seu veneno verbal. Não ouça essa menina, amor. Ela só quer causar. A voz dela foi cortada por um grito desesperado. O som veio de um grupo perto da entrada. Uma mulher idosa caíra. Seus óculos voaram enquanto ela lutava para se levantar. Instantaneamente, o foco da cafeteria mudou. Todos se viraram para o caído, deixando Renato e Lorena à mercê de sua tensão. Me ajudem, por favor! A mulher clamava e o caos começou a se espalhar. Clientes se levantaram, enquanto outros apenas olhavam, aterrorizados. Renato, ainda mantendo a xícara, se levantou instintivamente. Mas antes que ele pudesse dar um passo, um estrondo ecoou, fazendo com que todos se calassem. Era um barulho agudo seguido de um grito estridente. E em questão de segundos, o pânico tomou conta. Lorena olhou para Renato com um misto de fúria e preocupação. O que você vai fazer? Vamos sair daqui! O olhar dela de quem tinha algo a esconder. E a sensação de perigo se instalou no ar. Tão palpável quanto o aroma do café. Mas o coração de Renato estava acelerado. Durante a confusão, ele notou Aline, sua expressão agora mais intensa, seus olhos como faróis no escuro. Fique! Gritou ela, chamando sua atenção novamente. Tem algo mais que você não sabe. E nesse momento, o ambiente da cafeteria explodiu em um surto de barulho. Uma mesa foi derrubada e um cliente começou a gritar. Explosão! Todo mundo saía. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, criando uma onda de medo e desespero. Renato sentiu seu coração saltar na garganta, os rostos se torcendo em pânico. Lorena empurrou Renato. Vamos, agora! Mas em vez de seguir, ele ficou paralisado, cada vez mais consciente de que Aline estava tentando dizer algo. O caos ao redor deles se transformou em uma película distorcida, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele olhou nos olhos de Aline e, por um segundo, as vozes se calaram. Finalmente, Aline bradou, com uma urgência quase palpável. A verdade está mais perto do que você imagina. Não é só café. O que eles fizeram vai te fazer enxergar tudo isso de forma diferente. Então, antes que Renato pudesse processar, um homem surgiu, cara embaçada pela sombra. Não era um cliente qualquer. Era um antigo conhecido de Renato. Alguém que ele nunca esperou encontrar ali. Pedro, seu irmão, que tinha desaparecido anos atrás em meio a um escândalo que quase arruinou a família. Renato, é agora ou nunca, disse Pedro, o olhar fixo no que estava acontecendo. A tensão fez o peito de Renato apertar. O que seu irmão estava fazendo ali? E o que a menina sabia que envolvia Lorena e sua situação? A xícara em suas mãos parecia queimar, e ele percebeu que o vazio na sua vida, os segredos e mentiras, tudo estava prestes a ser exposto de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O chão sob seus pés tremeu com a urgência da situação. Ele precisava escolher rapidamente: desmascarar Lorena em meio ao caos
ou buscar a verdade revelada pelas palavras da menina e seu irmão, que parecia ser peça-chave de um quebra-cabeça muito maior. O que ele faria? A vida dele estava prestes a mudar para sempre. Renato estava em choque. O olhar de Aline penetrava em sua alma, como se já tivesse visto o que ele era incapaz de perceber. O caos ao redor era quase uma sinfonia de desespero. Mas dentro dele, tudo estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Ele observou o irmão, Pedro, mais uma vez, a curiosidade se misturando à confusão. O que ele estava fazendo ali? Como ele sabia que Renato estava em perigo? Havia tantas perguntas sem respostas. Pedro, o que você quer dizer? A voz de Renato saiu baixa, quase engasgada. Pedro segurou o braço de Renato, um toque firme que parecia ancorá-lo em meio ao turbilhão. Você precisa entender, não é só sobre o café. Lorena, ela não é quem você pensa que é. Naquele momento, outro estrondo cortou o ar. A mesa próxima foi derrubada novamente e as vozes se tornaram gritos. Uma das janelas que estava perto de Renato estourou em 1000 pedaços, chuva de vidro cortando o espaço como uma tempestade. Todo o foco se dirigiu para o barulho. As pessoas começaram a gritar ainda mais e o pânico parecia uma onda irresistível. Precisamos sair agora! Lorena ativou seu modo mais calculista, mas algo na sua expressão sugeria que ela estava prestes a perder o controle. Annie sentiu que a verdadeira essência dela estava à mostra, exposta à luz do dia. Mas a tudo isso, a voz de Aline ainda ecoava em sua mente. A verdade está mais perto do que você imagina. Não posso deixar isso assim. Renato decidiu, o impulso crescendo dentro dele. Naquele instante, tudo foi questão de escolha. Ele olhou para a xícara em sua mão e perguntou a si mesmo o que realmente estava prestes a ingerir. O que mais poderia estar escondido? O que mais ele poderia descobrir? A confusão aumentava. Ele respirou fundo e olhou de novo para Aline. Antes que pudesse dizer algo, ela fechou os olhos e gritou com toda a força. O que você não sabe é que Lorena está trabalhando para alguém. Alguém que está aguardando este momento. Não é só café, é uma armadilha. As palavras dela atingiram Renato como um golpe. Uma onda de clareza começou a se formar em meio ao caos. Ele se lembrou de todas as pequenas coisas sobre Lorena. Os segredos que ela guardava, as conversas sussurradas ao telefone, a maneira como evitava falar de seu passado. Quem? Para quem você está falando? Ele questionou, quase desesperado por uma resposta. Antes que Aline pudesse responder, uma porta na parte de trás da cafeteria foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou. Suas faces escondidas nas sombras. O mundo parecia encolher ao redor de Renato enquanto ele observava aqueles estranhos se aproximarem. O desespero que havia antes agora se transformou em um silêncio opressivo. Peçam para ele entregar a xícara, ordenou um dos homens, sua voz fria e cortante. A tensão aumentou e todos na cafeteria congelaram. O olhar de Pedro se tornou escandalizado. Não faça isso, Renato! Se você entregar, vai acabar com tudo! Lorena olhou para Renato com um misto de medo e raiva. Uma verdadeira batalha de emoções cruzando o olhar. Renato, isso é uma loucura! Não confie neles! Eles mentem. Mas algo dentro dele já estava quebrado. O que ele sabia? Havia tanto oculto nesta cena. Eu não sei de nada! Ele exclamou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O homem à sua frente fez um gesto e os outros começaram a avançar lentamente.
a xícara agora! Ele repetiu com um sorriso maligno. Neste momento, o chão sob os pés de Renato parecia se abrir. Ele se viu em um dilema aterrorizante, preso entre a lealdade à sua amada e a obrigação de desvendar a verdade que girava como um redemoinho em sua cabeça. O tipo de vida que ele tinha construído, a mulher que amava, tudo parecia ser uma construção de vidros à beira de quebrar. Muitas perguntas sem resposta ainda pairavam no ar. O aroma do café agora era um veneno. O que havia realmente sido colocado naquela xícara? E o que mais Renato descobriria antes que tudo isso chegasse ao fim? A tensão se acumulava mais e mais em seu coração, enquanto decisões que poderiam moldar seu destino inteiro estavam prestes a ser tomadas. A tensão cresceu no ar enquanto os homens encapuzados se aproximavam. Renato, com o coração a mil, olhou inicialmente para a xícara de café em sua mão. Mas o que estava prestes a acontecer era muito maior do que isso. Entregue a xícara agora! O homem à frente dele repetiu, com uma voz fria que cortava o caos ao redor. O olhar de Pedro estava cheio de desespero. Não faça isso, Renato! Se você entregar isso, não terá como voltar atrás. Isso é apenas uma parte do plano deles. Cala a boca, irmão! Você não sabe o que está dizendo. Lorena estava em pânico, sua expressão se transformando à medida que a situação esquentava. Era um jogo de gato e rato, e todos estavam prestes a se perder. Um grito ecoou no fundo da cafeteria. Tudo parecia girar. Renato sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade pode te salvar. A voz de Aline cortou através do barulho. Ele olhou para ela, seus olhos expressando algo mais profundo do que simples preocupação. O que ela realmente sabia? Então, no meio de toda a confusão, Renato teve um flash. A primeira vez que conheceu Lorena. Seu sorriso brilhante. A forma como ele se sentiu atraído por sua confiança inabalável. Mas e se isso tudo fosse um ato? Como ele não notou os sinais antes? Se você quer saber a verdade, olhe nos olhos dela. Aline gritou, como se as palavras fossem uma bala disparada no meio da tensão crescente. Lorena deu um passo à frente e todo o ambiente se congelou. Você realmente quer saber quem eu sou? O homem encapuzado hesitou, mas então um dos cúmplices, um grandalhão musculoso, avançou. Ela está só tentando te enganar. Entregue a xícara agora! A ideia de perder o controle e se entregar completamente à pressão implacável fez Renato hesitar ainda mais. Não faça isso, Renato! O braço de Pedro se ergueu, seu olhar carregando um peso inexplicável. Era mais do que uma advertência. Havia um pedido silencioso. Se você entregar essa xícara, suas chances de descobrir a verdade, de escapar, desaparecem. O tempo pareceu parar. Renato olhou para Lorena, sua mente girando. Do que ele realmente conhecia sobre ela? Uma onda de revolta e traição começou a brotar dentro dele. E se tudo fosse uma encenação? Com uma raiva repentina, ele se virou para ela. Quem é você realmente? Os olhos de Lorena brilharam com uma intensidade que Renato nunca viu. Você não quer saber, Renato. Você não quer saber de verdade. Eu preciso saber, ele gritou, a voz reverberando na cafeteria. O murmurinho da multidão tornou-se um coro dissonante e então, com um movimento nervoso, ele levantou a xícara. O que tem dentro? Não faça isso! Aline gritou. Seu rosto agora pálido, seus olhos desenhando o que parecia ser um aviso aterrorizante. Então, neste momento de incerteza,
Todos os olhares da cafeteria se voltaram para Lorena. O que ela esconderia que poderia mudar tudo? Com um gesto rápido, Lorena deu um passo para trás e, em um movimento ágil, puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno objeto prateado. Naquele instante, tudo aconteceu em câmera lenta. A sala, antes cheia de gritos e agonia, se silenciou enquanto o brilho do objeto atraía os olhares. Era um dispositivo pequeno, mas estava emitindo um som, algo como um alerta. Os homens encapuzados olharam para ela com um temor inesperado. Não, isso não! Um deles murmurou, começando a recuar, e então o futuro se anunciou de forma estrondosa. Um segundo depois, o objeto começou a pulsar e, em um movimento quase máfico, abriu um pequeno portal de luz. Um jato de energia explodiu, fazendo com que todos na cafeteria fossem empurrados para trás. Renato caiu ao chão, finalmente diante da verdade impactante. Lorena não era apenas uma mulher sedutora. Ela era parte de algo muito maior, muito mais aterrador do que ele jamais sonhou. E nesse instante, com a sala mergulhada em caos e luz, ele percebeu que sua vida, seu amor, seus segredos, tudo estava prestes a se transformar de uma maneira que ele não podia imaginar. O caos ao redor dele se intensificava, o murmúrio subia, e era como se a realidade estivesse se desdobrando. O que realmente estava acontecendo? O que mais estava oculto sob a superfície? O futuro estava na balança, pesando as verdades contra os segredos. E Renato se viu no centro de uma tempestade que desafiava tudo. Agora ele precisava descobrir a verdade ou seria engolido por ela. O caos na cafeteria era quase palpável. Todos pareciam congelados, o tempo parando como se o mundo estivesse esperando a próxima ação de Renato. Ele olhou para a xícara em sua mão. O café agora é uma substância sinistra, e então para Lorena. Você não é quem eu pensava que era, é? Sua voz, carregada de incredulidade, era quase um sussurro. Lorena hesitou, seu olhar de raiva se transformando em desespero genuíno. Kenapo, não podemos fazer isso agora. Mas o peso da verdade estava se acumulando mais rápido do que o pânico ao seu redor. Então, no meio dessa confusão estrondosa, o objeto prateado de Lorena começou a brilhar com uma luz intensa, como se estivesse emitindo uma frequência estranha. Um zumbido sutil encheu o ar, provocando uma sensação de vertigem. Os homens encapuzados, que antes pareciam intimidadores, começaram a regredir, seus rostos pálidos refletindo o horror de uma revelação muito maior. De repente, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo! Uma mulher gritou, apontando para o canto da cafeteria. As chamas começaram a se alastrar, o calor imediatamente se intensificando. Todos entraram em pânico, correndo na direção oposta às chamas, enquanto Renato ficava imóvel. O que estava acontecendo? Ele se virou para Aline, que observava a cena com uma expressão de terror. É um plano, Renato! Eles queriam que você pegasse essa xícara! A voz da menina estava carregada de urgência. Quem são eles? Renato gritou, sua mente girando. Por que tudo parecia tão ligado, tão predeterminado? Nesse momento, um dos homens encapuzados se virou e disse: Você não deveria ter pegado o café. Não era para você ficar aqui. O que vimos não era nem a metade do que você precisa saber. As palavras dele ecoaram, reverberando, através da agitação.
De repente, o brilho do objeto em mãos de Lorena aumentou, e a partir dele, jatos de luz dispararam como raios. Isso fez com que todos, até mesmo os encapuzados, parassem em choque. O caos dando lugar a um momento de silêncio absoluto. E na fração de segundo que segue, Lorena, de olhar fixo, revelou o que parecia ser uma máscara. Você precisa entender, Renato, eu sou parte de algo muito maior. Não posso falar aqui. Ela tirou a máscara e embaixo a verdadeira face de Lorena foi exposta. O que Renato viu fez seu coração parar por um momento. Não era uma mulher sedutora, mas uma figura poderosa e temida, com uma cicatriz atravessando seu rosto e um olhar que falava de traição e conflito. Lorena, quem é você realmente? Ele mal conseguia falar, a visão turva pela incredulidade. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar, algumas afastando-se, outras tentando ajudar o grupo da mulher caída que ainda chorava no chão. Eu sou um agente, ela disse, cada palavra carregada de medo e determinação. Havia coisas que você não deveria saber, mas agora estão à mostra. E você está no meio disso, Renato. Dois dos homens encapuzados começaram a discutir entre si, com vozes altas, quase como se fossem rivais em vez de aliados. Ela não deveria ter revelado isso. Um deles gritou, enquanto o outro tentava acalmá-lo, dizendo: "Nós temos que nos mover. Não podemos deixar que ele saiba mais." A cafeteria estava à beira do colapso, cada segundo aumentando a confusão. As chamas ainda se espalhavam, mas o olhar fixo de Renato em Lorena foi o único que fez sentido. Ela também parecia confusa, lutando para manter a presença de espírito. Eu nunca quis te envolver nisso, Renato. Ela continuou, a tensão entre eles palpável. Eu me aproximei de você para te proteger, mas agora é diferente. Eles vieram atrás de você e não posso deixar você ir. Ele estava atordoado. Como poderia ter sido tão cego? Como se seu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Cada momento em que pensou que conhecia Lorena era uma parte de um quebra-cabeça muito maior, uma armadilha que se fechava ao seu redor. Então, bem no meio de toda a confusão, um terceiro homem encapuzado, que parecia ser o chefe, virou-se e disse: "Você, entregando a xícara, desencadeou realmente a fúria deles. Agora não haverá volta. Você precisa escolher um lado, Renato." O que isso significava? Que lado ele escolheria? Renato teve que decidir rapidamente, mas a verdade era que nada parecia claro. Um pensamento ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse responder, um último estalo ressoou e o dispositivo prateado explodiu em uma onda de luz e fumaça. Assim, tudo se transformou y en medio al caos, él ficou en choque, encarando el abismo de incertezas a su frente. O que acontecería a seguir mudaría ese destino para siempre. A explosión de luz tomó la cafetería, un feixe ofuscante que fez todo mundo se encolher. Renato ficou paralisado, a xícara ainda tremendo en su mano. O brillo emanaba do dispositivo en manos de Lorena, ofuscando todo a su volta. A fumaça subía, misturándose con el miedo que permeaba el ambiente. Era como si un tiempo se había ampliado a tensión, un momento congelado que carregaba el peso de escollas ainda no fechas. «Renato, você precisa entender», Lorena gritó, mas la voz de ella parecía abafada por el barulho creciente. «No é simplesmente sobre nós. Há muito mais em jogo.
Ele queria acreditar que havia verdade ali, mas a visão dela, agora desmascarada, fazia sua cabeça girar. Os homens encapuzados, antes confiantes, retrocediam, um pavor genuíno se espalhando por seus rostos. O que havia neste objeto que poderia mudar tudo? Então, com um movimento rápido, a luz disparou e um grito ecoou entre a multidão. Cuidado! Um dos homens fez menção de atacar, mas o dispositivo enviou mais uma onda de energia. Num piscar de olhos, um laser cortou o ar e Renato viu o amigo de infância, Flávio, aparecer do nada, desviando-se da luz e colidindo com um dos capangas. Era um rosto que ele não via há anos, um flash de memórias, e seu coração pulou. Flávio, o que você está fazendo aqui? Eu sabia que você estava em perigo. Flávio respondeu ofegante, e o caos ao redor se intensificou. O grupo se dissolveu como um cartão de baralho se desmanchando diante da verdade. Era tudo tão confuso, tão rápido. Renato mal teve tempo para processar que o amigo estava vivo. A alegria foi substituída pela indagação. Por que ele estava ali? A linha entre aliado e inimigo começou a se borrar. Renato, precisamos ir já. Flávio puxou o braço dele. Mas Renato estava preso, perdendo-se no olhar de Lorena. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Você sabia de tudo isso, não sabia? Ele apontou para Lorena. Foi você quem puxou as cordas! Lorena desviou o olhar, mas a máscara que tinha caído há pouco não voltaria a se erguer. Não era para ser assim, ela respondeu, um tremor na voz. Meus superiores, eles queriam você longe disso, mas eu me deixei levar. O ar estava pesado, e cada palavra a fazia parecer ainda mais culpada. O dispositivo continuava pulsando, criando uma atmosfera de caos e incerteza. E ao fundo, um grito ressoou, quebrando qualquer possibilidade de diálogo. É uma armadilha! Aline, a menina de rua, gritou enquanto tentava se manter em pé, a pressão do momento a afetando tanto quanto qualquer um dos adultos ali. Você também sabia? Renato se virou para Aline, a incredulidade estampada no rosto dela. Mas antes que ela pudesse responder, a cafeteria estremeceu com uma força inesperada. O chão tremeu e uma fissura se abriu, liberando fumaça e pequenos fragmentos de pedra. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr, mas Renato se viu paralisado entre os dois mundos. Não fiquem juntos! Flávio gritou. Mas a multidão estava em desespero, e naquele momento, entre a fuga e a verdade, uma nova revelação surgiu. Em meio ao caos, alguém numa jaqueta escura fez seu caminho para o grupo, seu olhar firme e suas palavras cortantes como aço. Vocês não entenderam ainda, não é? É muito tarde. Era um medo coletivo agora, enquanto o desconhecido se aproximava. E então, para o horror de Renato, ele viu de perto. Era seu pai. Pai? A incredulidade foi demais. Ele havia desaparecido anos atrás, como se tragado pela terra. Estou aqui para corrigir um erro, o homem falou, os olhos frios encontrando os de Renato, como se a presença dele fosse uma manifestação do passado. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a resposta ainda era um labirinto confuso. Você estava no meio disso tudo. A voz dele falhou e a confusão transformou-se em raiva. As revelações estavam dispostas como cartas na mesa de um jogo que ele não sabia jogar. Você sabia sobre a Lorena? Sobre tudo isso? Não é o que você pensa, o pai respondeu, a voz trêmula. Ela tem um papel importante, e você também, mas o tempo está se esgotando. Temos que agir agora. Enquanto a cafeteria se tornava o inferno de luz, fumaça e incerteza, Renato se viu diante da escolha mais difícil de sua vida.
A verdade estava diante dele, mas os amigos e amores estavam prestes a se perder em meio ao pânico. Quem era realmente Lorena? O que mais estava escondido sob a superfície? E, principalmente, quem ele deveria confiar? A barreira entre o amor e a traição parecia mais tênue do que nunca. E com tudo isso, uma pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade? Lorena estava ali, com um olhar fixo em Renato, e ele sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A cafeteria em chamas, o caos girando ao seu redor. Mas tudo o que importava eram aqueles olhos, que agora pareciam esconder tantos segredos. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Você não pode confiar nela, Renato, Pedro disse, a voz cheia de urgência. Flávio, ao lado dele, assentiu, mas a atenção de Renato estava completamente voltada para Lorena. Você sabe quem eu sou, Renato. Só preciso que você confie em mim. O som da explosão reverberava ao fundo, mas o que mais pesava era a desconfiança que se acumulava entre eles. Então, antes que pudesse tomar qualquer decisão, o dispositivo em mãos de Lorena piscou e começou a emitir um som estridente. O ambiente encheu de luz de novo, e Renato se sentiu alheio a tudo, perdido nos mistérios e revelações. Aline, tão pequena e vulnerável, puxou Renato pelo braço, seus olhos implorando por atenção. Eles estão aqui por você. Não podemos esperar. Eu sei, mas... Ele hesitou, as palavras mal saindo. Um movimento ao lado, uma sombra se aproximou. Era um dos homens encapuzados, todo sombrio, uma máscara de desespero em seu rosto. Precisamos levá-los embora, gritou ele, apontando para a xícara que Renato segurava, e com um movimento brusco, arremessou um objeto no chão. Um instante, e tudo entre eles explodiu em luz e fumaça. O ar ficou pesado, e um grito ecoou no fundo. Cai fora, aqui é perigoso! Alguém berrou, mas Renato não estava mais ouvindo. Ele sentia o peso da verdade se acumulando. Cada nova informação como uma bomba prestes a explodir. O objeto no chão havia se transformado em uma nuvem de fumaça densa, preenchendo a sala com um cheiro sufocante. Então, no meio do pânico, algo inesperado aconteceu. Aline, a menina de rua, se encaminhou para o centro da confusão. Sua própria figura pequena se destacando na multidão de adultos assustados. Ela ergueu a mão como se quisesse silenciar o tumulto. Chega! Todos vocês precisam ouvi-la. A cafeteria parecia congelar. A maior verdade está bem aqui, continuou ela, o olhar ainda firme. Se você não a escutar, será tarde demais. Mas a surpresa estava apenas começando. O objeto que havia explodido revelou uma imagem na fumaça, instantaneamente digitalizada. Uma gravação que mostrava Lorena em uma conversa com um grupo de homens encapuzados. O rosto dela pálido na luz azulada da tela. As palavras que saíam de sua boca soavam traiçoeiras e calculadas. Você precisa entregar a xícara a ele. Isso é apenas o começo, dizia Lorena na gravação. O tom suave, mas cheio de certezas sombrias. O murmurinho que se espalhou pela cafeteria transformou-se em um grito unificado de choque. Então era você! A revelação caiu como um raio, e o coração de Renato disparou. O que ele pensou que era amor se desfez em uma ilusão aterradora. Ele olhou para Lorena, um olhar dela agora vazio. Com um movimento involuntário,
Renato recuou, quase derrubando a xícara. Você me enganou. E o que ainda parecia mais surreal, a última frase da gravação processava pelo ar. Nunca confie em quem está perto de você, mesmo que pareça amor. A cafeteria eruptou em desespero. Corações batiam freneticamente no peito de cada um, pulsando como um tambor de guerra. Eu não sou só uma agente! Lorena gritou, mas não havia mais espaço para ela entre a dúvida e a traição. O que havia se transformado? Como confiar em alguém que havia jogado seu coração em uma armadilha? Aline, ainda pequena no meio do todo, olhou bem nos olhos de Renato. Ele não é seu pai, não é? O mundo de Renato virou de cabeça para baixo outra vez. Espere, como você sabe disso? Porque eu sou a irmã que você nunca conheceu, Aline completou, quase um sussurro no meio do caos. A cafeteria parecendo ceder sob os picos de confusão. E nesse instante, Renato se viu cercado pelo abismo. O que mais ele não sabia? As revelações e os segredos o puxavam para baixo, e a verdade estava a um passo de desmoronar em sua vida. Em um momento de puro frenesi, a realidade se estava desdobrando como um crime, mas cada revelação o fazia questionar o que era de fato real. Aquela xícara em suas mãos, o amor que acreditou ter, agora eram como miragens em um deserto ardente. Ele ficou em silêncio, perdido no labirinto instantâneo de emoções, enquanto o fogo consumia tudo ao redor. E o maior dilema de todos se fazia presente, em quem ele poderia realmente confiar agora. Lorena estava ali, com o olhar fixo em Renato, e ele sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A cafeteria em chamas, o caos girando ao seu redor. Mas tudo o que importava eram aqueles olhos que agora pareciam esconder tantos segredos. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Você não pode confiar nela, Renato, Pedro disse, a voz cheia de urgência. Flávio, ao lado dele, assentiu. Mas a atenção de Renato estava completamente voltada para Lorena. Você sabe quem eu sou, Renato. Só preciso que você confie em mim. O som da explosão reverberava ao fundo. Mas o que mais pesava era a desconfiança que se acumulava entre eles. Então, antes que pudesse tomar qualquer decisão, o dispositivo em mãos de Lorena piscou e começou a emitir um som estridente. O ambiente encheu-se de luz de novo. E Renato se sentiu alheio a tudo, perdido nos mistérios e revelações. Aline, tão pequena e vulnerável, puxou Renato pelo braço, seus olhos implorando por atenção. Eles estão aqui por você. Não podemos esperar. Eu sei, mas... Ele hesitou, as palavras mal saindo. Um movimento ao lado, uma sombra se aproximou. Era um dos homens encapuzados, todo sombrio, uma máscara de desespero em seu rosto. Precisamos levar isso embora, gritou ele, apontando para a xícara que Renato segurava. E com um movimento brusco, arremessou um objeto no chão. Um instante, e tudo entre eles explodiu em luz e fumaça. O ar ficou pesado, e um grito ecoou no fundo. Cai fora! Aqui é perigoso! Alguém berrou, mas Renato não estava mais ouvindo. Ele sentia o peso da verdade se acumulando, cada nova informação como uma bomba prestes a explodir. O objeto no chão havia se transformado em uma nuvem de fumaça densa, preenchendo a sala com um cheiro sufocante. Então, no meio do pânico, algo inesperado aconteceu. Aline, a menina de rua,
se encaminhou para o centro da confusão, sua própria figura pequena se destacando na multidão de adultos assustados. Ela ergueu a mão, como se quisesse silenciar o tumulto. Chega! Todos vocês precisam ouvi-la! A cafeteria parecia congelar. A maior verdade está bem aqui, continuou ela, o olhar ainda firme. Se você não a escutar, será tarde demais. Mas a surpresa estava apenas começando. O objeto que havia explodido revelou uma imagem na fumaça, instantaneamente digitalizada. Uma gravação que mostrava Lorena em uma conversa com um grupo de homens encapuzados. O rosto dela pálido na luz azulada da tela. As palavras que saíam de sua boca soavam traiçoeiras e calculadas. Você precisa entregar a xícara a ele. Isso é apenas o começo, dizia Lorena na gravação. O tom suave, mas cheio de certezas sombrias. O murmurinho que se espalhou pela cafeteria transformou-se em um grito unificado de choque. Então era você. A revelação caiu como um raio e o coração de Renato disparou. O que ele pensou que era amor se desfez em uma ilusão aterradora. Ele olhou para Lorena, o olhar dela agora vazio. Com um movimento involuntário, Renato recuou, quase derrubando a xícara. Você me enganou, mas antes que o desespero pudesse tomar conta, uma figura surgiu no canto da sala. Um homem alto e robusto, com uma tatuagem de serpente no braço, empurrou a multidão e avançou. Era alguém que Renato reconheceu, alguém que achou que estava morto, seu tio, que desaparecera há anos. Renato, estou aqui para te proteger. O homem gritou com a voz rouca, arrastando um ar de comando que colocava a cafeteria em um estado de choque ainda maior. A visão daquele homem levou Renato ao chão. O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? A mente dele girava. Era tudo confuso demais. Vai ficar mais confuso, garoto. Lorena, você sempre foi um problema. O tio disparou e, em um movimento ágil, arrancou o dispositivo das mãos de Lorena. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Um eco de vozes se levantou, enquanto todos tentavam entender a nova reviravolta. E então, ele levantou o objeto para a sala. Isso tem poderes que vocês nem imaginam, e pertencia ao seu pai. O chão pareceu tremer sob os pés de Renato. Meu pai? Os olhos dele se arregalaram. Um nó na garganta se formou. Ele está realmente envolvido com tudo isso? Sim, e é por isso que você está em perigo. O tio gesticulou freneticamente. O dispositivo começou a brilhar intensamente e toda a cafeteria explodiu em caos mais uma vez. Tudo parecia desmoronar. Mas o mais estranho aconteceu quando, de repente, Lorena gritou: Vocês não sabem! O que está acontecendo com seu pai? Ele nunca sumiu, Renato. Ele está aqui. E como se tivessem acendido uma luz no escuro. O ar ficou pesado com a revelação. Os murmúrios se tornaram gritos, enquanto todo mundo parecia estar em estado de choque. O que isso significava? O que Renato deveria fazer? Cada fibra do seu ser queria correr, mas ele estava preso entre o amor que sentia por uma mulher que talvez fosse uma traidora e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo com sua família. Renato, você precisa decidir de quem você vai ficar ao lado. A voz do tio ecoou na confusão. Ou as consequências serão devastadoras. O conflito dentro dele crescia. E só havia uma certeza. A verdade estava muito mais sombria do que ele poderia imaginar. E agora, ele tinha que escolher um lado. Diante de todo o tumulto, a única sensação clara que ele tinha era de que cada opção o levava para a beira de um abismo. A vida dele havia mudado para sempre. E a questão que pairava no ar era: quem realmente era seu pai? A linha entre confiança e traição
nunca esteve tão fina. A tensão estava insuportável no ar. Renato mal conseguia respirar enquanto olhava para a sala em chamas. Os rostos em choque, os sussurros e gritos ecoando como um fundo sonoro em um pesadelo. Seu pai ali, à vista de todos, com a última revelação ainda queimando em sua mente. Ele está aqui. Espera! Como você pode ter desaparecido todo esse tempo e agora simplesmente aparecer? Ele conseguiu murmurar, o nó na garganta quase o impedindo de falar. Porque eu sou forçado a voltar. E você, meu filho, precisa entender a verdade que foi escondida de você. A voz do pai tinha uma intensidade que congelava o ar. Ele parecia dividido entre a necessidade de se expor e os riscos de estar ali. Lorena, com um semblante agora transformado, olhou diretamente para Renato e disse: Você precisa acreditar em mim, Renato. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não queria que fosse assim. Era como se ela quisesse estender a mão, mas a distância entre eles tinha se tornado uma fossa profunda. Aline puxou Renato pela roupa, os olhos dela buscando os dele. Você deve acreditar no seu pai. Não temos tempo. Eles estão indo. Mas antes que Renato pudesse responder, a cafeteria foi novamente envolvida em um silêncio inquietante. O homem de tatuagem de serpente olhou ao redor, sentindo a pressão nas costas. O que vocês estão fazendo parados? Todos nós estamos em perigo. O que Lorena disse na gravação é só a ponta do iceberg. O pai de Renato parecia estar finalmente perdendo a paciência. Escutem. A razão pela qual estamos aqui é porque existe uma organização secreta que quer destruir a nossa família. E os homens encapuzados estão atrás de você, Renato. Um comando de desespero e urgência. O olhar de Renato se alternava entre os rostos conhecidos, todos entrelaçados em um jogo de traição e amor. Ele precisava tomar uma decisão, e rapidamente. Mas a realidade estava prestes a se despedaçar novamente. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu a cafeteria. As armas em punho eram uma visão familiar e nova ao mesmo tempo. Acabou. É hora de resolver isso de uma vez. Um deles gritou e o pânico despontou como um vírus, correndo de uma pessoa a outra. Fiquem juntos, gritou Flávio, puxando Renato para trás. Mas Renato não conseguia se mover. Ele estava preso em seus próprios pensamentos, sua mente girando, a verdade que seu pai havia revelado, as mentiras de Lorena. Tudo aquilo estava mudando o significado de quem ele era. A reação dos homens armados era mais aterradora. Eles não estavam apenas lá para capturar Renato, estavam ali para terminar o que haviam começado há anos. Você não sabe sobre os planos, Renato. Você é a chave, gritou um dos encapuzados, deslizando pela sala e mirando diretamente no coração da confusão. E então, em um momento de clareza devastadora, uma voz se ergueu no meio do tumulto. Era Aline novamente, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Não acreditem neles! Eles não são quem dizem ser! Uma explosão interna. O que ela dizia não fazia sentido, mas um turbilhão de lembranças começou a girar na mente de Renato. Ele a conhecia de algum lugar, mas onde? O olhar dela era como uma lança que atingia seu coração. Havia algo ali, uma conexão que ele estava começando a entender. E nesse instante, tudo fez clique. A verdade explodiu em sua mente como um fogo de artifício. Você não pode ser! Ele percebeu, seu rosto se empalidecendo diante da revelação. Aline não era só uma mendiga. Era, na verdade, sua irmã,
A irmã que ele nunca conheceu, a mesma que havia desaparecido com seu pai na noite em que tudo mudou. Sim, sou eu! Aline gritou. E com isso, o ambiente incluiu possibilidades que não estavam em questão. Você foi enganado por Lorena, Renato. O sonho de uma vida perfeita era apenas um plano para te afastar da sua família. Os homens encapuzados avançaram, mas Renato já estava em outra dimensão. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele olhou para a xícara de café, sentindo que a resposta estava ali. Em alguma parte da mistura escura, que representava a sua vida. Eu não vou deixar que isso acabe assim, Renato gritou, o desespero transformando-se em determinação. E então, um evento inesperado ocorreu. A xícara que ele segurava começou a brilhar. Uma luz intensa irrompeu dela, envolvendo a sala em um brilho ofuscante. No meio do caos, Renato teve a certeza de que tudo estava prestes a mudar. Mas ele não sabia se seria para melhor ou para pior. A verdade, com todas suas ramificações e reviravoltas, estava finalmente se revelando, mas a um custo. A cafeteria estava prestes a se transformar em um campo de batalha, e ele tinha que escolher de que lado ficar. Uma pergunta fervia na mente de Renato. No fim, quem era seu verdadeiro inimigo? E a resposta a isso moldaria os destinos de todos ao redor dele. Com a cafeteria no caos, Renato sentiu a adrenalina tomar conta dele. Ele olhou ao seu redor, para os rostos assustados, os fumos e a explosão de emoções. O dispositivo em mãos de Lorena foi um verdadeiro divisor de águas. O que mais vocês estão escondendo? Ele gritou, a voz cortando o ar. Os homens encapuzados avançavam, mas algo dentro de Renato despertou. Ele não poderia deixar que seu destino fosse escrito por outros. A verdade começava a se formar em sua mente, e Aline, ao seu lado, parecia entender essa urgência. Todos vocês, fiquem juntos! Ordenou Flávio, a voz cheia de determinação. Enquanto isso, o caos aumentava, e os gritos se tornavam uma sinfonia de desespero. Renato, com a mão trêmula segurando a xícara, percebeu que mais do que nunca precisava optar por sua própria verdade. A luz do dispositivo começou a brilhar ainda mais. O que é isso, Lorena? Perguntou Renato, olhando diretamente nos olhos dela. Você nunca respondeu. Você realmente estava trabalhando com eles? O tempo pareceu congelar, enquanto a sala respirava. Lorena hesitou, mas finalmente disse, eu não queria que você soubesse, mas eles me ameaçaram. Eu não tinha escolha. Seu olhar estava repleto de culpa e dor, um reflexo de toda a confusão que causara. Mas a revelação de Aline, a verdade sobre sua conexão, fez o coração de Renato disparar. Você é minha irmã, e tudo isso, a nossa família, está se quebrando diante de mim por causa de escolhas que fiz. Aline acenou, seus olhos molhados. Precisamos lutar juntos, Renato. O barulho do grupo intimidante se aproximando trouxe uma nova onda de energia ao ar. Chega de conversa! Vamos! Gritou o tio de Renato, empurrando os homens para um lado e criando um caminho. O que está em jogo aqui é mais do que vocês imaginam. Então, uma ideia surgiu. Renato olhou para o dispositivo que pulava em suas mãos. E se nós usarmos isso contra eles? A voz de Renato ressoou com uma determinação renovada. Está ficando louco? Pedro rebateu, o medo visível em sua expressão. Pode ser perigoso. Ou
Pode ser nossa única chance, respondeu Renato, a tensão aumentando. Com suas mãos trêmulas, ele apertou a xícara e gritou em direção à luz que emanava dela. Eu não vou deixar que nos controlem mais. E assim, com um único movimento decididamente audacioso, Renato ergueu a xícara enquanto o dispositivo liberava uma onda de luz brilhante que explodiu sobre a sala, enérgica e envolvente. Os gritos se transformaram em uma cacofonia perplexa, mas dentro daquele fulgor, algo mudou. A verdade começou a se dissolver, as ilusões reveladas em meio à luz intensa. Quando a fumaça começou a se dissipar, Renato se viu diante de uma cena surreal. Os homens encapuzados caíram de joelhos, incapazes de suportar a intensidade da luz. O sorriso de Lorena se transformou em alívio, uma nova esperança brilhando em seus olhos. Precisamos ir agora, Pedro gritou novamente. Finalmente, Renato percebeu que precisavam se mover. Com uma união inesperada, suas vozes se uniram, e a sala se tornou um eco pulsante de tensão e coragem. Juntos, eles avançaram, empurrando. Seria uma nova oportunidade para recomeçar, longe do controle daquelas sombras. Mas a jornada para encontrar a verdade e restaurar a família ainda estava em aberto. A liberdade que buscavam estava diante deles. Mas a pergunta ficou no ar. O que mais teriam que enfrentar pela frente? Naquele momento de transição, uma coisa era certa. A vida como Renato conheceu estava prestes a mudar para sempre. A conexão com Aline e as revelações de Lorena poderiam ser a resposta que esperava, mas os desafios ainda não haviam acabado. Se você se apaixonou por esta história, deve se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo inédito continue a chegar até você. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que